Santíssimo Deus, muito obrigado, Pai, pelos louvores que agora entoamos, pelas verdades que acabamos de pronunciar em forma de música, em forma de cântico. Obrigado por essa igreja, obrigado por cada irmão que hoje se teve a disponibilidade de vir até aqui e louvar o Teu nome. Como é bom ouvir a Tua igreja cantando, o Teu povo louvando o Teu nome, como é animador, como enche nosso coração de alegria ver o Teu povo alegre, cantando as verdades maravilhosas, com respeito ao Teu Filho, à expiação de Cristo, ao sangue de Cristo e toda a obra do Senhor, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a presença do Teu Espírito em nós. Somos muito gratos, Senhor Deus, por esse louvor, onde lembramos que o Senhor é um Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Queremos agora pedir ao Senhor, rogar a Ti por misericórdia na leitura da Tua palavra, que tenhamos aplicações maravilhosos, ensinamentos que venham nos guiar, nos orientar em nossa vida. O Senhor não nos deixe sem orientação, somos muito gratos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Ok, Apocalipse capítulo 13, a leitura já foi feita, mas vale a pena a gente lembrar aqui o contexto que nós estamos. Nós já estudamos duas séries de julgamentos que Deus derramará sobre a terra. Um é chamado de selos, outro de trombetas. Eu particularmente acredito que isso já começou, já se iniciou. Não sabemos ao certo a parte das trombetas, mas certamente a parte dos selos, certamente, já começou a ser derramado sobre o mundo, a ira do Senhor sobre a terra. Nesses períodos de selos e trombetas, há um intervalo, um interlúdio, um parêntese, e a gente começou esse parêntese no capítulo 12, quando nós, então, fomos apresentados a alguns personagens, digamos assim, algumas figuras simbólicas importantes. O dragão, a mulher, o filho da mulher e os descendentes da mulher. Então, o dragão, nós sabemos que é uma referência à figura da pessoa de Satanás, o inimigo de Deus, o acusador dos santos do Senhor. Ele, então, é expulso das regiões celestiais, percebe que só tem pouco tempo para agir com respeito ao povo de Deus. Ele então persegue a mulher e ele focaliza em perseguir os descendentes da mulher. O que nós aprendemos naquela cena grandiosa da mulher que cria asas e o chão que se abre, é que à medida em que o inimigo vai tentando destruir o povo de Deus, ele, entre aspas, aqui tem algumas vitórias. Mas o que nós aprendemos no capítulo 12 é que os santos do Senhor, ao morrerem por fidelidade a Deus, exatamente por sua fidelidade, morte por fidelidade, é que eles derrotam o inimigo. É nesse sentido que o inimigo tenta destruir o povo de Deus, achando que matando o povo de Deus ele vai conseguir destruir, quando é na morte do povo de Deus que ele tem a sua derrota, porque o povo então mostra quão amor é quão grande para com Deus, para com a pessoa de Cristo. Então, essa figura do dragão aparece numa cena bem interessante, onde ele cai sobre a terra e diante dele tem o mar e ele tem a terra. Ele está na praia e ele olha para o mar e surge então um monstro, que nas versões geralmente traduzido como besta, mas a ideia de um monstro, que surge um monstro marinho, um monstro de 7 cabeças e 10 chifres, e nós aprendemos sobre esse monstro que ele é a figura do poder político. A ideia é que o inimigo de Deus, na sua busca incessante e louca de destruir o povo de Deus, ele vai se utilizar das armas políticas para isso, do sistema econômico político. Hoje, na leitura, se você acompanhou com atenção, você percebe que dá bem força a questão econômica aqui. Como a economia, como a política, como os poderes, como os reinos vão ser utilizados como instrumentos e parceiros do diabo na destruição, na sua busca de destruir o povo de Deus. Então, o que a gente aprende é que, ao cair em terra, agir em terra, nós aprendemos que o diabo não está no inferno, não anda pelo inferno, não é o lugar dele é a terra, ele age na terra, e ele é a explicação de muitas coisas. Não que vamos utilizar o diabo sempre para querer justificar algumas coisas, né? Isso é culpa do diabo, tudo é do diabo. Mas nós podemos também cair no erro de ignorar sua existência, sua presença e a sua perseguição ferrenha ao povo de Deus, em querer destruir. Lembra, a razão é que falta pouco
tempo para ele. Isso já começou, porque no relato de capítulo 12, quando ele cai, isso coincide também com a ascensão de Jesus Cristo ao céu, como ele é escrito lá no capítulo 12. Então, essa é uma ação que já se deu início desde que Cristo subiu ao céu. Ele está agindo, buscando destruir cada vez mais o povo de Deus. Ele tem parceiros. O primeiro parceiro é um rei, ou reis, ou sistema. A gente viu que essa primeira besta que surge, ela é bem complexa. Ela tanto envolve vários reis, como ela como um todo é um rei, e como também ela simboliza um reino. Então você vê como Apocalipse é um livro que traz alguma dificuldade por isso, porque nem sempre uma só imagem traz uma só referência. Você vê que esse animal, essa besta, esse monstro, ele tem no mínimo 3 referências. Simboliza uma pessoa, várias pessoas e um reino. Então você vê como a coisa é complexa, complicada mesmo. E então surge um segundo monstro, que também será parceiro do diabo nesse processo. Todas as duas bestas ou monstros que surgem, eles são instrumentos do inimigo, do dragão. Tudo que eles fazem é no poder e na autoridade que o dragão dá a eles. Essa é a ideia. Então, há claramente uma imitação por parte do diabo das coisas de Deus. É daqui que nós aprendemos que tudo que o diabo faz, em termos de tentar destruir o povo de Deus, é uma paródia do próprio Deus. Então, assim como Jesus recebeu a autoridade do Pai, e também o Espírito Santo testifica de Jesus, assim também a besta que sai do mar recebeu a autoridade do dragão, e a besta da terra testifica da primeira besta. É uma imitação descarada, uma paródia do próprio Deus. Ok? E aí o que nós encontramos aqui? A tônica maior, você deve ter percebido na leitura, não precisa fazer uma análise muito grande aqui, né? Eu sei que tem elementos complicadores, por exemplo, o número da besta, o 666, todo mundo, né? E agora, eu quero saber, hoje eu vou saber, né? O que é o 666? É um chip, né? É o código de barras, né? É o cartão de crédito, né? O que é? Ok? Irmão, vai se converter, viu? Vai se converter, que não tem nada a ver com isso. O texto é claro, a tônica maior desse monstro que surge é religiosa. O que pode ser para muitas pessoas escandaloso e assim de uma verdade ofensiva para muitas pessoas é um dos parceiros do diabo no processo de enganar o povo e de destruir o povo de Deus é usar a própria religião. Então é muito interessante que, ao que parece, aqui eu lendo esse texto, eu fiquei assim, rapaz, o ateu ele não serve para nada mesmo, nem para ser usado pelo diabo, porque o diabo vai usar o sistema político e a religião. Os ateus ficaram aonde aqui, né? Ficaram no número, quando eles não querem deixar de comprar as coisas, eles vão usar o número. Mas o ponto que eu acho interessante é, o diabo se utiliza da religião para acabar com o povo de Deus. Observa bem e lembra, o processo que o diabo traz, a sua forma de agir, é sempre uma imitação do que Deus faz. Lembra daquela declaração escandalosa também que nós encontramos nos evangelhos de Mateus, melhor dizendo, quando alguns dizem para Cristo no dia do juízo, né? Mas Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos isso e aquilo outro, e Jesus olha para eles, eu não conheço vocês. Mas essas pessoas que recebem essa palavra de negação, eles não estão dizendo assim, mas Senhor, nós servimos a Maomé. Não. Nós fizemos tudo isso em teu nome. Era o teu nome que nós levantávamos. Era em teu nome que nós expulsávamos demônios. E você vê claramente, então, por isso estou querendo dizer, dar ênfase a isso, é que o que o diabo faz não é criar uma nova religião completamente. Ele toma elementos do cristianismo para enganar os cristãos e destruir os cristãos. Ok? Ele não se utiliza, ele não cria uma nova religião. Os satanistas não estão nesse bolo aqui do que está sendo dito aqui. Não está sendo pensado em satanistas, pessoal que diz seguir Satanás. O ponto aqui são pessoas que têm uma vida religiosa. Lembra, o animal que é visto é como um cordeiro.
Isso nos faz lembrar as palavras de Cristo no Sermão do Monte. Muitos virão em pele de cordeiro. E ninguém que está em pele de cordeiro está querendo realmente revelar quem é realmente. Então, é por isso que eu digo que aqui não entra satanistas e essas seitas descaradas, né? Henrique Cristo, esse pessoal que todo mundo olha e sabe, cara, isso aí não tem condições. É descarado demais. Ele está pensando aqui no diabo como aquele que usa a religião com elementos cristãos, mas que não é o verdadeiro cristianismo. É nesse sentido, vou falar com muito cuidado, espero que vocês tenham atenção no que eu estou dizendo. É nesse sentido que aquelas religiões não cristãs são menos ameaçadoras. Porque elas são descaradamente não cristãs. Mas o diabo vai se utilizar de elementos para enganar. Observa bem o texto aí. Então vi outra besta que saía da terra. Uma saiu do mar, outra da terra. Com 2 chifres como o cordeiro, mas que falava como o dragão. Ele é como o cordeiro, esse segundo monstro. Cordeiro claramente é uma referência ao cordeiro, né, do capítulo 5. Jesus Cristo é o cordeiro. E esse aqui que surge, essa figura que surge, ele tenta imitar Jesus como o cordeiro, mas não tem o mesmo número de chifres. Enquanto lá o cordeiro que abre o livro, ele tem 7 chifres, esse aqui só tem 2 chifres, indicando talvez uma relação de autoridade menor, e outro também talvez querendo fazer uma ligação com o animal que aparece lá em Daniel capítulo 8. Ok? Continuando, é interessante que é dito que ele, com 2 chifres como cordeiro, mas ele fala como o quê? Como dragão. Ou seja, ele se apresenta de uma forma, mas no seu discurso a coisa é outra. Ele, na verdade, é um instrumento do próprio diabo no seu discurso. E o discurso do diabo não é, eu quero reforçar isso 1000 vezes, se for possível, não é descarado. Ele é sutil. Ok? Exercia toda a autoridade da primeira besta. Em nome dela, talvez em algumas versões, aqui você vai ter na presença dela, né? Eu gosto da expressão em nome dela, porque na presença dela pode dar a ideia de que aquilo que ela vai fazer é sempre na presença da primeira besta, do rei ou do sistema que é a primeira besta, a gente estudou na semana passada, do primeiro monstro. Mas a ideia de perante a não quer dizer de frente a. Perante a alguém quer dizer sob a autoridade de alguém. Por exemplo, Davi dançava perante o Senhor. Eu tenho que fazer tudo perante o Senhor. A ideia é que eu vou fazer tudo isso dependendo de Deus. Essa é a ideia. Então a ideia de que esse segundo monstro que surge, que é o sistema religioso que vai ser instrumento do diabo, esse segundo monstro, ele está fazendo tudo sob a autoridade, em nome dela, e fazia a terra e os seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. Então, um dos objetivos esse ser que surge aqui, esse parceiro do diabo no seu projeto, é fazer as pessoas adorarem o sistema político ou o rei como um todo lá, como a gente já viu na semana passada. Diz assim, e realizava, olha aí a palavra, grandes sinais. Olha como é paródia, olha como é imitação, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens. Olha como é interessante. Claramente, se você observar, essa mesma estrutura aparece lá ligada às 2 testemunhas. Ok? Então você vê eles fazendo os milagres que esse sistema ou essa pessoa vai trazer e fazer. Eles imitam as 2 testemunhas, que na verdade é um simbolismo do povo de Deus. Que dentro do povo de Deus há muitos sinais e milagres. Então a imitação que o diabo vai trazer é exatamente. Observe o que os 2 testemunhas fazem lá no capítulo 11. E observe o que essa besta faz aqui no capítulo 12. É a mesma coisa. Mas uma diferença muito interessante, porque lá eles fazem perante o Senhor, aqui eles fazem perante os homens. Então dá uma ideia assim de circo armado, sabe? De ênfase grandiosa nesses elementos, porque o ponto deles é chamar as pessoas, a atenção das pessoas para isso.
É por isso que eu gosto de dizer, eu não gosto de questionar a experiência das pessoas. Eu não estou dizendo que eu estou concordando com as experiências, nem com a avaliação das experiências. Mas eu não questiono muitas experiências, não. Quando alguém diz assim, rapaz, o meu tio que morreu não sei quando, a pessoa manda um recado pelo meu tio, tal, e eu ouvi a voz dele. Eu não questiono a sua experiência, eu questiono se realmente era o seu tio. Porque a Bíblia diz que não era. Mas a experiência em si não pode ser questionada. Quando você vê vários espíritas trabalhando com curas loucas, né? De arrancar um órgão da pessoa, de cortar parte da pessoa assim a sangue frio, e você vê vários exemplos assim, você não tem que questionar se aquilo aconteceu ou não. O grande ponto é quem está por trás disso. Porque ser religioso e ter sinais e maravilhas, isso não quer dizer que é de Deus, porque é assim que o diabo vai trabalhar. É assim que ele trabalha, com grandes sinais, com milagres. Se você for para várias religiões, qualquer religião, tá? Você vai encontrar vários testemunhos de quê? De milagres, de curas. Se você vai para o paganismo do primeiro século, você vai encontrar lá em Corinto muitas pessoas fazendo cabeças, braços, e dando para o Deus, dizendo, o Senhor curou o meu braço, a minha cabeça. E se você for para qualquer, hoje, instituição religiosa, né, ligado ao catolicismo, você vai ver também a mesma coisa. Né, tem a sala dos milagres. A grande questão é, alguns podem ser placebos, enganos, mas nem sempre é. Pode ser uma ação de engano. O ponto é, meu querido, não se agarre com isso, com respeito à sua fé em Deus. Muitas pessoas que pediram sinais a Deus, pediram exatamente porque não acreditavam em Deus. Jesus fez muitos sinais, muitos milagres, é isso, irmão? Nada de questionar, ressuscitou mortos, expulsou demônios, curou pessoas. O que os fariseus pediram para ele? Senhor, só pedimos uma coisa para o Senhor, faça um sinal para a gente aí, faça um milagre para a gente. E nós sabemos que eles pediram isso porque eles eram incrédulos. Pedir um sinal a Deus pode ser tanto um pedido de misericórdia, um pedido de um clamor de alguém que pede a Deus com a sua graça, mas também pode ser do tipo, eu não creio mais no Senhor, mostra aí que o Senhor é o Senhor mesmo. Só que se você entende um pouquinho da Bíblia, você vai entender que isso é uma postura descarada, porque a Bíblia deixa bem claro que tudo que pode revelar Deus está ao nosso redor e dentro de nós mesmos. Não há como você negar que Deus existe. Você não pode chegar para Deus e dizer assim, dá para você dar uma prova para mim que o Senhor existe? Quando Ele tem mostrado isso todos os dias, todos os momentos, dentro de você e fora de você. Então, milagre, sinal, não quer dizer nada, porque o diabo faz isso também. Ele opera assim também. É porque as pessoas vivem como se o diabo não existisse. É uma coisa que ele gosta demais, é isso. Continuando. Por causa dos sinais que ele foi permitido realizar em nome da primeira besta, a besta, né, enganou os habitantes da terra. Toda versão diz enganou. Toda versão diz ela enganou. Ela tirou o direcionamento dela, das pessoas. Lembra que a expressão habitantes da terra está muito ligada àqueles que não são selados por Deus, são aqueles que são chamados, aqueles que vivem da terra, não tem nenhum tipo de perspectiva celestial. O habitante da terra em Apocalipse é alguém que tem, vamos dizer assim, suas pernas não somente fixadas na terra, mas completamente agarradas às questões terrenas, somente isso. Porque o cristão, quando ele entende das regiões celestiais, da verdade celestial, ele jamais tira o seu pé da terra. Pelo contrário, ele entende muito mais a terra agora, porque ele tem entendimento das coisas celestiais. É isso que Apocalipse faz com a gente. Apocalipse mostra para a gente que existe um trono, além de todos os tronos que você pode ter testemunhado aqui na terra. Existe uma região celestial, existe um mundo espiritual. E ao entender o mundo espiritual, jamais eu saio daqui. Eu entendo que isso aqui é criação de Deus. Eu entendo muito mais a criação. Aqueles que habitam na terra, na verdade, são pessoas
que esquecem completamente das regiões celestiais, ignoram as regiões celestiais e vivem debaixo do sol somente, como se Deus não existisse. São essas pessoas que serão enganadas pela segunda besta. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada, e contudo revivera. Nós não sabemos, aqui nós sabemos como foi que aquela primeira besta foi ferida. E diz que foi a espada. Eu sou tendencioso a acreditar que essa espada é uma referência à mão de Deus, né? A espada de Deus que julga. A gente já viu isso no capítulo 1 e veremos também no capítulo 19. Continuando. Versículo 15. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Eu fiquei lutando com essa questão aqui. Era comum, nos dias antigos, as pessoas manipularem imagens para dar a ideia de que ela deu vida à imagem. Eu fiquei pensando nisso. Imagens que têm vida. Nós encontramos testemunhos disso na história, né, do paganismo. E eu fiquei pensando, é tão tosco o negócio, né? É tão assim, cavernosa a coisa, é tão assim, grosseira. Eu fico pensando, não, eu acho que isso aqui deve ser simbólico também. Eu acho que não vai ter essa imagem que vai ter vida, não. Mas eu fiquei pensando, poxa, eu estou superestimando o ser humano. O ser humano é tendencioso a ser enganado mesmo. E você começa a pensar na história no nosso Brasil aqui, o catolicismo é mais forte, a religião mais forte que existe. Você percebe que algumas imagens fazem o quê? Choram sangue. Não é isso? Dá a ideia de que ali tem vida. Geralmente diz, não, nós não adoramos, nós somente veneramos, nós não adoramos nada, mas louvam, dobram os joelhos e ainda acreditam que imagens choram lágrimas de sangue. É algo parecido aqui. Ele vai dar vida à imagem de um ser que vai surgir. E é isso que a gente vê na história do mundo. Os homens estão dispostos a crer em tudo que se apresenta a eles. Então tem gente que encontra a imagem de uma determinada entidade ou santo, seja lá como você queira dar, num espelho, num reflexo. Então o homem, ele é tipo assim, um caçador de engano. Aquela passagem que tem lá em Isaías, né, quando ele diz assim para o profeta, profeta, profetiza para a gente ilusões, que a gente quer ser enganado mesmo. Então, em certo sentido, não é difícil enganar o ser humano. Continuando. Também obrigou todos. Aí no final do versículo 15 ele vai dizer que aqueles que não adoram serão mortos. A gente já viu essa perseguição no capítulo 11, também falamos um pouco no capítulo 12. Versículo 16, também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Então vamos parar um pouquinho aqui. O que significa essa marca na mão direita e na testa? Nós já vimos uma marca, né? Já vimos que tem marca, nós temos a marca, inclusive na testa daqueles que são de Cristo. Então, a marca da besta aqui, ela deve ser paralela à marca ou selo dos santos. Se um é espiritual, o outro muito provavelmente também tem que ser espiritual. Portanto, essa luta de querer saber o que é essa marca passa a ser algo inútil. Então tem muita gente que fica assim, poxa, é o chip, né? Agora, o que pegou pesado agora foi o chip, né? Porque é na mão, né, direita e na testa. E segundo alguns caras aí, algumas fontes de internet não quer dizer nada, mas alguns dizem, não, mas e o pior é que esse chip ele só pode ser na mão direita, não dá para colocar na esquerda, não. Pastor, né? Olha a marca da besta aí. Querido, não seja, o cristão, ele não é inocente, ele não é ingênuo, ele não pode ser ingênuo. A fé cristã não é ingênua para você acreditar em todas as coisas. Aqui, claramente é uma referência, essa marca é uma referência à lealdade dessas pessoas à besta.
Tá? Alguns atrelam isso aos escravos, mas eu estou mais ligado à ideia de lealdade. Outros vão dar a ideia de que é na testa, ou na cabeça e na mão, porque a ideia de que o comprometimento dessas pessoas com esse ser religioso que surgirá como parceiro do diabo, será um comprometimento mental e de atitudes. Tanto na mente vai ser entregue, como também os seus atos. E aí vai as várias formas de entender. O que eu creio é que essa marca é um símbolo de lealdade, e ela tem um número. E aí vem, que número é esse? Como é que é essa história? Ele vai dizer, para que ninguém pudesse comprar ou vender, ou a não ser aquele que tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Às vezes eu fico preocupado com esses irmãos que acham que é um chip, que é um cartão, que eu acho que estão mais preocupados em não comprar do que em servir a Deus. Pastor, porque assim, eu não quero ter a marca, porque vai que eu não consigo comprar as coisas, né? Como assim? Quer dizer que você está mais preocupado em saber o que é a marca, ou o que é a marca e o número, porque sabendo a marca e o número, você vai poder comprar as coisas. Irmãos, quando nós somos fiéis ao Senhor, quando nós somos corretos, a parte financeira é uma das que é afetada na nossa vida. Muitos irmãos perdem emprego porque são fiéis. Muitas pessoas ganham menos porque são corretas. Muitas pessoas perdem promoções na empresa porque são corretas. Essa é a ideia. Uma vez que as pessoas estarão compromissadas com aliás, os cristãos não estarão compromissados com esse sistema religioso, eles vão sofrer na pele isso. E a gente estudou as cartas às igrejas de Apocalipse, em que uma delas, os irmãos estavam pobres. Vocês são pobres, ele vai dizer, né? Mas na verdade são ricos. E a pobreza era fruto da fidelidade deles. Porque eles não queriam se curvar. Lembra dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? O que acontece? Os caras têm altos postos, estão lá em cima, estão numa postura no governo que muitos queriam ter. Mas na hora que o cara diz assim, tem que curvar diante da minha estátua, eles dizem, não curvo não. E eu acho lindo a expressão deles. Pode ser que a gente morra, pode ser que não. O importante é servir ao Senhor. Então essa é a ideia. Ao longo da história do povo de Deus, e até hoje é assim, se você é fiel ao Senhor, isso vai afetar as suas finanças, às vezes para menor, em alguns casos para quase zero, em alguns casos zero mesmo. Por ser fiel ao Senhor, você não vai se sujeitar a algumas atitudes que o seu patrão vai exigir que você faça. Você não vai enganar, você não vai criar nota fiscal falsa, você não vai burlar, pelo menos deveria. Porque você não tem a marca dessa besta. Só aqueles que estão compromissados com o sistema religioso equivocado e satânico é que caem nisso. Observe que as pessoas que procuram ter uma vida correta, e geralmente a galera, mas pastor, se eu fizer assim eu não consigo viver. Pois é isso que o texto está dizendo. O que você quer que eu faça com esse versículo agora? Quer dizer que a explicação agora vai ser assim, não. O trabalho que é correto é o trabalho que me dá dinheiro para me comer. Ora, meu amigo, nesse sentido, o cara que vende drogas está tendo um trabalho. Só porque não é reconhecido pelo governo, tem carteira assinada? Tem as drogas legais, as legais, o cara pode... Não é assim. Eu estou usando um exemplo assim, né, extremo, para dar a ideia de que você não pode utilizar essa ideia de que, se eu não fizer isso, eu não vou dar o pão dos meus filhos. É isso que o texto está dizendo. Aqueles que não se submetem a esse sistema têm as suas finanças comprometidas. E a nossa fidelidade, muitas vezes, exigirá de nós que cheguemos a uma situação extrema financeiramente e negativamente. A gente falou sobre falsos deuses. Quantas pessoas têm no dinheiro o seu Deus, e sucesso, o seu Deus, e sacrificam seus filhos, sacrificam uma série de coisas por causa do dinheiro. Não cabe aqui para a gente. Ele vai dizer, ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome.
Alguma explicação rápida aqui sobre... versículo 18. Aqui há a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Eu queria parar só um instantinho antes de dizer o número aqui. Aquele que tem sabedoria, calcule. Claramente, João está pensando nos seus leitores primários. Os leitores primários de João poderiam fazer esse cálculo aqui. Porque ele está dizendo, ó, se liga, dá para você fazer o cálculo. Como é que funcionava a coisa naquele tempo? Nós temos no nosso alfabeto, né, tem o alfabeto, e nós temos os números, né, arábicos, que nós aprendemos 1, 2, 3 e tal. Nas línguas, na língua semítica, no grego, eles usavam uma técnica chamada gematria, que é, cada letra tinha um equivalente numérico. Então, uma pessoa deveria ter, o nome dela poderia também ser substituído por um número. É só pegar a letra, ver o equivalente numérico e fazer então a conta para então saber qual é o número daquela pessoa. Então, antigamente, você poderia encontrar, e tem registro de pessoas dizendo assim, eu amo a fulana que o seu nome é 513. Era uma mensagem subliminar, quem era 513 poderia entender a mensagem claramente. Eu não fiz o cálculo do meu nome. Saber, né? Vai que dá 666. Né? O fato é que muitos homens ao longo da história cabe bem direitinho o número 666. Alguns forçam a barra com Nero, leva o nome de Nero para o hebraico, do hebraico pega a numeração do hebraico, só que o texto de Apocalipse foi escrito em grego para um grupo de pessoas que estavam na Ásia Menor, que falavam grego, então força um pouco a barra. Alguns vão por outro caminho que eu acho que seria interessante também, que é contrastar o 666 com o 888. Porque a gente sabe pelo número de Apocalipse que 7 é o número de completude e o 8 é o número de suprema perfeição. Quando você estuda o número de Jesus, que é o número de Jesus, nome de Jesus em grego, o nome dele, Jesus Cristo, é um nome que dá 888. 777 seria completude e 666 seria um número humano. Tanto é que ele vai dizer o quê? Calcula o número da besta, pois é número de homem. Então, a natureza desse número é humana, ou seja, ela não chega aos pés do 888. É humana, é falha. Essa é a ideia também. Seu número é 666. Eu, sinceramente, não sei como identificar. O que eu creio é que, ao longo da história da humanidade, muitos homens assumiram a postura desse ser aqui. Eu costumo dizer assim como o anticristo já tinha nos dias de João, lembra que ele diz? Muitos anticristos já estão entre nós, mas virá um anticristo escatológico. Assim também o falso profeta, que é essa figura aqui, é o falso profeta. Existiam vários falsos profetas naquele tempo, também existirá nos nossos dias, e no dia da escatologia, seria o anticristo, melhor dizendo, o falso profeta escatológico, o último grande falso profeta. Essa é a ideia. Inclusive, só para questão de informação, o nome de Hitler, por exemplo, dá 666. Talvez o seu nome dê 666. Quem sabe, né? Vamos fazer uns cálculos depois e a gente expulsa todo irmão que der 666. Né? E se der 88 também, porque está querendo ser igual a Jesus. Tá? Vamos aqui a algumas aplicações, irmãos. Já lemos o texto, agora vamos para algumas aplicações. Essa aplicação que eu vou dar para vocês, em vários momentos, em várias pregações minhas, eu já passei para vocês. Mas quem prega aqui nessa igreja, o Clênio está sempre pregando aqui, o Marquinhos está pregando agora, ele vai saber disso. Quando você prega, você acha que pregar 3 vezes a mesma coisa vale, mas não vale. Porque às vezes tem um imã bem ali, naquela porta, e naquela ali. Quando a pessoa sai, né? Então a gente tem que repetir com a esperança de que não saia mais da cabeça. E eu falei na pregação, a fé cristã não é uma fé inocente no sentido de que ela recebe e aceita todas as coisas. O cristão é seletivo, o cristão é criterioso, o cristão é cuidadoso quando o assunto é religião, porque ele sabe que o inimigo usa a religião para propagar as suas ideias e para perseguir o povo de Deus. Então, para nós não somos pragmáticos, não somos utilitaristas, nós somos amantes da verdade. Para nós, a questão não é se a igreja está cheia ou vazia, a grande questão não é se tem milagre ou se não tem milagre. Tudo isso pode ser importante, mas não é essencial.
Porque na religião do diabo tem tudo isso também. Para nós, o grande ponto é que tipo de voz vem daquela igreja? É a voz de um dragão ou é a voz da verdade? Essa é a questão. Porque a apresentação como o cordeiro engana muitas pessoas. Eu acredito que ao ler com muito cuidado o Sermão do Monte, quando Cristo fala que os falsos mestres surgirão no meio do povo e que eles serão como cordeiros, isso deveria gerar na cabeça do cristão o quê? Rapaz, então peraí, vamos devagar aqui. Vamos ser criteriosos, vamos ser cautelosos, cuidadosos, porque não é todo mundo que tem o nome de Cristo, que carrega uma cruz, ou qualquer coisa, qualquer símbolo cristão, que essa pessoa é realmente cristã. Não é assim. O diabo é um dragão. Mas na hora que ele quer usar alguém, ele bota uma roupinha de cordeiro nele, para enganar as pessoas. Portanto, nós não queremos aqui na igreja pessoas com aquela postura infantil de acreditar que porque tem uma igreja ali, que o pessoal fala de Jesus, automaticamente aquela igreja é uma igreja cristã. Nós não queremos criar cristãos tão tolos assim, ao ponto de acreditar que qualquer pessoa que tem uma Bíblia na mão é um cristão. Segunda aplicação. A ação de Satanás envolverá religião. A frase muito escutada talvez por você é: o importante é ter uma religião. Já viram isso? O importante é ter uma religião. Né? Principalmente para livrar o pessoal da droga. Né? O importante é ter uma religião. Meu filho, eu me lembro quando eu me converti, era assim: mas meu filho, você agora não está mais na igreja tal, você não vai mais... Não. O importante é ter uma religião. E quando encontra um batista, ainda diz assim, né? O importante é que você não está no mundo. Você não está usando droga, né? A igreja batista... Está onde? Está na igreja batista. Na batista. O importante é que você não está nas drogas, né? Toda religião é boa. A frase, o importante é ter religião, ou toda religião é boa, é mais satânica do que as pessoas imaginam. No final dos dias, o diabo utilizará a religião. Ele não vai utilizar o ateísmo. Ele vai usar a religião para enganar as pessoas. Terceira aplicação. Segundo o Senhor Jesus, os falsos profetas surgirão do meio do povo. Ou seja, surge no meio do povo dele. Hoje, o número de seitas que estão relacionadas ao cristianismo é enorme. Vamos dar aqui nome a algumas seitas aqui. Os Mormons é uma seita. Testemunho de Jeová é uma seita. Essas seitas todas surgiram de onde? Do budismo? Do hinduísmo? Não. Surgiram de igrejas cristãs. É do meio do povo que surge o falso mestre. Quarta aplicação. A tentação econômica é um ponto forte aqui. O diabo vai tentar trabalhar no seu bolso. É aquela questão, ele acredita que você tem um preço. Que a sua fidelidade, a sua dignidade, a sua moral tem um preço. Na hora que a coisa apertar e alguém oferecer para você uma coisa que não é idônea, você vai cair na parada. Quantas pessoas aceitam uma vida desonesta, aceitam a vida imoral, porque não querem perder o seu sustento. E usam o sustento como uma explicação para estar onde está, para fazer o que estão fazendo. O diabo sabe disso e se utiliza disso. Quantas pessoas tomam suas decisões baseadas principalmente na área econômica? Quando você toma decisões somente na área econômica, somente com o seu lápis e seu caderninho fazendo conta, a quem você é leal? A quem você é fiel? Ser cristão muitas vezes quer dizer perder financeiramente. Essa é uma mensagem estranha diante do que a gente escuta às vezes, né? Porque nós somos o povo da vitória.
E a vitória quer dizer que nós vamos ganhar mais dinheiro, e não sei o quê, não sei o quê. Eu me encontrei um dia desses com um cara que ele é desses neopentecostais, e o cara o testemunho dele só assim, pastor, ó, ele mostrou a foto da casa dele como é que era, agora a foto dele agora como é agora. Sabe, para o cara ser realmente fiel a Deus, ele tem que ter uma casa pequena e ficar uma casa grande, era um carro mais ou menos, um carro melhor. O que eu vejo aqui em Apocalipse na perseguição promovida pelo diabo, ele vai fechar a porta financeira de muita gente. E é aí que nós vamos saber aonde mora a nossa lealdade. O diabo vai fazer grandes sinais, grandes milagres. E você percebe, ó. Eu sou pastor há mais de 10 anos. Eu morei em Fortaleza um tempo e a minha igreja era em frente a minha casa era em frente à igreja. Então o pessoal chegava lá e disse, quem é o pastor dessa igreja aí? Não, ele mora aqui. Aí sempre tinha gente lá apertando a campainha para falar. E muitas pessoas que iam para lá eram pessoas assim prontas para serem enganadas. Assim, ó, tinha assim na testa a pessoa, por favor, me engane. Eu estou pronta para ser enganada. São pessoas que, no desespero do câncer, no desespero da AIDS, no desespero de uma doença, de um acidente, vão para tudo e recorrem a todo tipo de coisa, porque não querem, não amam a Deus, amam mais a si mesmos. E a saúde delas é um Deus para elas. E recorre a tudo. Quantas pessoas são enganadas porque tem esses deuses? A quem você é leal? O diabo sabe que mexendo na saúde de alguns, eles logo vão se render ao falso mestre. O diabo sabe que você, como um bom egoísta, gosta de ouvir sempre aquilo que você quer ouvir. Poxa, eu vim para o culto, me preparei para vir para o culto. O pastor veio com esse papo de besta que sai da terra, meu irmão. Como assim, pastor? Coisa mais legal, cara. Entendeu? Coisa mais interessante, entendeu? Uma coisa mais animadinha. Está muito pesada, é o diabo, é o dragão, é a besta, é o monstro, é 7 cabeças, 10 chifres. Como assim? O diabo sabe o que você gosta de ouvir, o que você quer ouvir, ele vai dar o que você quer ouvir. Ele sabe que você quer a cura, ele vai dar a cura. Ele sabe que o seu negócio é dinheiro e sustento, ele vai dar para você sustento. Mas em troca disso, ele quer lealdade. Ele quer fidelidade. O diabo existe, infelizmente algumas pessoas não creem, o que provoca certamente risadas no nosso inimigo. Quinta e última aplicação. Quando eu estudo o livro de Apocalipse, quero terminar com essa aplicação, dar um pouco de atenção a essa questão da relação do cristão com o mundo. Quando eu estudo o livro de Apocalipse, o que eu percebo é que fica bem claro, nós somos uma coisa e o mundo é outra coisa. Ou você é selado por Deus e protegido, Apocalipse 7, ou você recebe a marca da besta, Apocalipse capítulo 13. Ou você é aquele que morre por Jesus, Apocalipse capítulo 12, ou é aquele que, para não perder o sustento e a própria vida, se entrega ao diabo, Apocalipse capítulo 13. É sempre assim. É sempre assim. E quando você chega no capítulo 13, ainda é mais. Porque no 13 fica claro que o diabo usa política, economia e religião, toda aquilo que nós chamamos de cultura, muitas vezes aqui a Bíblia chama de mundo. E a nossa relação com o mundo é uma relação muito complicada. Né? A gente não sabe, às vezes, será que eu estou me envolvendo demais com o mundo, eu tenho que sair do mundo, como assim? Fica aquela questão da nossa relação com o mundo, uma relação muito complicada. Mas eu quero dizer uma coisa para você que eu peguei desse texto aqui. Quando nós somos fiéis ao Senhor, o próprio mundo nos joga para fora. Quando nós somos fiéis, o próprio mundo vai nos enxotar. Nós teremos um corpo estranho. Então, nessa relação que nós temos com o mundo, que é complicada muitas vezes, mesmo, complexa, e não é uma pregação agora que vai resolver essa questão, mas fique ciente de uma coisa, seja fiel ao Senhor para você ver. Seja leal ao Senhor, aos princípios do Senhor, ame o Senhor, e você vai ver como o mundo vai te tratar. Ele vai te enxotar. Ele vai olhar você como uma pessoa estranha e esquisita. E como toda pessoa estranha e esquisita, eles vão olhar como para a gente. Esse cara é muito estranho. Né?
Coitadinho, vamos dizer até assim, coitadinho. Mas em alguns casos vão ter raiva da gente mesmo. Indignação por nós. Como se relacionar com o mundo? Nós temos que influenciar o mundo. A Bíblia fala que nós somos o sal dessa terra, a luz desse mundo. Não tem como a gente fugir daqui, até porque esse mundo é de Deus. Quando a Bíblia fala de mundo de forma negativa, ela está falando de um sistema que é contra o Senhor. Ela não está falando da criação, não está falando do mundo como a criação do Senhor, não. O mundo é aquilo que está carregado de pecado, de convite ao erro. Quando você é fiel ao Senhor, você é enxotado do mundo. É assim que acontece, querido. Seu salário diminui ou deixa de existir exatamente por sua fidelidade. Tem muita gente que diz, não, mas pastor, eu estou aqui, mas eu estou vendo que está tudo, é uma ladroagem só, mas eu estou aqui na minha, está entendendo? Eu sei que a coisa é complicada. Daniel, por exemplo, viveu onde? Na Babilônia. Gente, Babilônia na Bíblia é epíteto de povo contra Deus. É um apelido que você pode dar, pode ser Babilônia, isso é coisa de Babilônia. Né? É até nome de novela, né? Que não presta, claro. Uma novela com esse nome não pode prestar. Né? É babilônico. A Bíblia denomina, né, de Babilônia aquilo que é ruim. E Daniel morava onde? Na Babilônia. E ele estava onde na Babilônia? Lá nas comunidades da Babilônia? Não. Ele estava lá no palácio. Certamente ele testemunhava muita coisa. Tramóias, né? Ele deve ter testemunhado muita coisa. É como o cara hoje está, sei lá, trabalhando para o governador, né? Para presidente. Se bem que esse pessoal todo é idôneo. Seria injustiça da minha parte falar mal desse pessoal. Ok, entendo a ironia. Se não entender a ironia, pelo amor de Deus, né? É como está lá e vendo as tramóias, as emboscadas, a lavagem de dinheiro, a passagem de dinheiro para lá e para cá. Daniel certamente viu muito isso. Mas na hora em que disseram assim, ó, você não pode orar aqui não. Não tem problema, eu vou orar do mesmo jeito. Eu vou orar. Mas se você orar, você vai ser comido pelos leões. Nunca seja comido pelos leões. Assim foram os amigos de Daniel também. Eles também estavam em posição alta. Mas na hora que disseram, você vai ter que se curvar, ele não se curvou. Nós temos que saber que mesmo vivendo num ambiente ruim, certo momento seremos convidados a uma atitude pecaminosa. E é nessa hora, meu irmão, que você vai ter que dizer um não, e é nessa hora que você vai ser expurgado. Você vai para a cova do leão ou para a fogueira. Nos dois casos de Daniel, ninguém sofreu nada. Mas eu quero ler Daniel 3 para você. Vamos lá, Daniel 3, para a gente terminar? Daniel 3. Vamos ler, Daniel capítulo 3. Meu ponto com vocês é, em algum momento da vida de vocês, a lealdade de vocês, mesmo vivendo num ambiente complicado, como foi o ambiente de Daniel, vocês vão ser convidados a uma postura de lealdade e mostrar quem realmente vocês são leais. E o resultado do capítulo 3 é, esses homens são queimados, colocados na fogueira, né? E a Bíblia diz que eles não saíram nem sequer com cheiro de fumaça. Mas o meu ponto não é o resultado. O meu ponto não é o que aconteceu com eles. O meu ponto é o que eles, a postura deles de lealdade. Se alguém encontrar antes que eu, diz aí. Pronto. Ele vai dizer assim. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei. O rei disse que eles tinham que adorar, né, a estátua. Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, não é isso? Saiba, ó rei,
que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nosso Deus é poderoso para nos livrar, mas Ele pode também não querer livrar. Mas fique sabendo de uma coisa: se você quiser colocar a gente no fogo, a gente vai para o fogo. Se é na cova dos leões, a gente vai para a cova dos leões. Nós seremos convidados a uma postura de lealdade. Vai ser a hora que o cara vai dizer: uma propina vai resolver a coisa. Você paga aí uma propinazinha, que está tudo resolvido. Você dá um dinheirinho aqui que facilita as coisas para você. Porque é assim que funcionam as coisas aqui. Às vezes é o tocuzão que você quer dar para o cara que te barra na parada lá do carro. É nessa hora que a sua lealdade é questionada. Na hora que o seu patrão liga para você e diz assim: cara, que tal você mentir, roubar? Claro que em palavras mais bonitas. Que tal você burlar? Que tal você... É nessa hora que a sua lealdade é questionada. E que devemos agir como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nosso Deus pode nos livrar de tudo isso. Mas dobrar-se? Não, a nossa lealdade é ao Senhor. O diabo, o dragão, ele vai se utilizar da política, da economia e da religião. Tudo que nos cerca, aquilo que nós chamamos de cultura, está ao nosso redor. Exige que nós sejamos fiéis. E a fidelidade, como resultado, muitas vezes será salário baixo ou salário completamente inexistente. Mas que não perdamos a nossa lealdade ao Senhor, porque nem um salário pode pagar isso. Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, muito obrigado, Pai, por desafios que a Tua palavra nos dá. Sabemos que vale a pena ser leal a Ti. Vale a pena perder a vida por Ti, porque ganharemos a vida eterna, que é viver contigo. Abençoa-nos, ó Pai. Clamamos como salmista: abre os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Que possamos enxergar em cada palavra dessa, dura, às vezes complicada, do livro de Apocalipse, o Teu amor em cuidar de nós e nos orientar. No final das contas, o Senhor é sempre amoroso, sempre bondoso para conosco, porque o Senhor nos alerta, nos prepara, o Senhor é sincero, honesto para conosco em Tua revelação. Nos faz como os irmãos de Éfeso, criteriosos, que conhecem, reconhecem os falsos apóstolos, os falsos mestres. Nos faz como igrejas como Éfeso, igrejas sólidas quando o assunto é a Tua palavra. Sejamos criteriosos, cuidadosos, zelosos da Tua palavra, sempre, não acreditando que somente um aspecto religioso nos envolverá e nos enganará. Nos dá os Teus olhos para que possamos enxergar o dragão e o lobo que fica por trás da pele de cordeiro. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.